Fala galera, eu sou Alberto Mistrello, psicanalista clínico e estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos e criador do canal ATDT para discutirmos juntos o impacto da tecnologia na vida do Homo sapiens. No vídeo passado falamos do Homo sapiens e nesse vamos falar da tecnologia. A primeira questão é: a tecnologia é uma ciência? Sim, na medida em que nós podemos definir tecnologia como o uso prático dos conhecimentos científicos adquiridos. Então vale a pena entender como surgiu a ciência na vida do Homo sapiens. E eu vou tentar fazer um resumo bem prático para esse vídeo durar menos de 3.000 anos. Desde a revolução cognitiva, o Homo sapiens viveu milênios mergulhado em fenômenos, mitos e oferendas para validar sua maneira de se relacionar com o mundo. Mais ou menos assim: quero ter uma boa caça, mas e se a floresta esconder os animais? Melhor pedir a bênção ao Senhor da floresta, fazendo uma oferenda. Para muitos de nós, parece que a coisa não mudou muito de lá para cá. Muito tempo depois, Tales de Mileto, fundador da filosofia, trouxe o olhar do Homo sapiens do céu para a terra e inaugurou a necessidade de se observar de forma prática o que está acontecendo à nossa volta para compreender o mundo em que vivemos. Foi mais ou menos assim que esse cara pensava 600 anos antes de Cristo. Se tudo morre, se faltar a água, então a água deve ser a fonte de tudo. Fantástico! As ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Isso vale até hoje. A teoria da evolução de Darwin tem a água como a fonte da vida. E a prova que mais procuramos em outros planetas, como prova da possibilidade de vida, é a presença de água. O cara estava certo ou não estava, hein? É verdade. Passados 200 anos, me aparece um tal de Sócrates, feio feito diabo purinho. Não tinha nada para fazer a não ser pensar e bagunçou a praticidade de Tales, Anaximandro e aquela galera toda por sua obsessão dialética em valorizar mais as perguntas do que as respostas. Imagina só que o cara ficava distribuindo panfletos na cidade perguntando para as pessoas o que é o belo, o que é o bom, o que é o justo, e depois ficavam debatendo a opinião de cada um horas a fim. Como ele sempre ganhava as discussões, elegeram ele o homem mais inteligente do mundo. Para a surpresa de todos, ele não aceitou o título, alegando que tudo que ele sabia era que ele não sabia de nada. Era só o que me faltava mesmo. Daí fizeram ele beber veneno e ele que fosse fazer suas perguntas em outra dimensão. Mas sua semente estava plantada e Platão, seu principal sucessor, lançou uma teoria sobre o mundo das ideias ser mais importante que a realidade, que é distorcida, e moveu o olhar do Homo sapiens de volta para a realidade imaginada. Haja paciência. A sorte foi que um discípulo famoso e teimoso de Platão, chamado Aristóteles, foi contra tudo isso e disse: esses velhos aí estão fumando papiro, não é nada disso, e implementou a lógica aristotélica, desenvolvendo teorias práticas que até hoje inspiram a ciência moderna a explorar o mundo. Abrindo um parênteses, não deixavam Aristóteles ser considerado filósofo porque ele não havia nascido em Atenas. E então ele foi ser conselheiro de Alexandre o Grande. No fim, o cara acabou dominando meio mundo naquela época, inclusive a Grécia. E aí ele disse para Aristóteles: agora você pode ser o que você quiser nessa bagaça aí. O mundo às vezes dá voltas. Passados alguns séculos, a Idade Média chegou cavalgando na garupa do cristianismo pelo Ocidente e na do islamismo pelo Oriente.
e para acabar com aquela confusão politeísta de gregos e romanos, passaram a associar os pensamentos lógicos da filosofia com a inegável existência de um único Deus criador, adormecendo por séculos e séculos o raciocínio lógico da humanidade. E em nome da ciência abençoada por Deus, tome cruzada, inquisição, pescoço cortado, pescoço pendurado. Misericórdia. Então, a ciência brotou em um terreno fertilizado pela religião e, com o disfarce de entender como o mundo funciona, puxou a sardinha para sua brasa e passou a explicar todos os fenômenos como naturais, porém, fonte da vontade divina, horas abençoando e horas açoitando o Homo sapiens, por sua bondade aprendida ou maldade original. Nascida que foi de um financiamento religioso, a ciência nunca mais decepcionou as obsessões de seus investidores. Depois de lavar as mãos de seu relacionamento incestuoso com a fé, a ciência continuou servindo a muitos senhores, com interesses mais diversos e controversos, que, sem nenhuma culpa, de um lado curavam as doenças para salvar a vida de muitos e de outro, destruíam a liberdade para salvar o poder de poucos. O negócio científico prosperou da penicilina à bomba atômica em menos de 30 anos. Pronto, chegamos na tecnologia atual. E a pergunta que devemos fazer é: a que senhor a ciência tecnológica está servindo para compreender a essência de suas ações? Na minha opinião, já faz algum tempo que o senhor da tecnologia é o poder econômico. E o economista francês Frédéric Bastiat, em sua obra O que se vê e o que não se vê, nos convida a observar sempre os dois lados do poder econômico para decifrar suas intenções e ações. O que se vê da tecnologia é maravilhoso. Em menos de 100 anos atingimos a possibilidade real de vencer a fome, as doenças e as guerras. Mas e aquilo que não se vê? A tecnologia está inserida na vida humana desde os primeiros passos do Homo sapiens. Inegavelmente, o desenvolvimento de ferramentas de caça, o domínio do fogo, a invenção da roda, das roupas e das embarcações são exemplos de pulos tecnológicos que impulsionaram a evolução de nossa espécie. Isso é o que se vê e está nos livros de história. Mas e o que não se viu e que poucos livros têm a coragem de dizer? O início primitivo da colonização e da escravidão, o possível genocídio dos outros indivíduos da espécie Homo menos desenvolvidos e os primeiros passos da exploração mesquinha dos recursos naturais. Foram pequenos passos para o Homo sapiens, mas um grande passo para a desigualdade social que reina até hoje. Quer um exemplo disso? Por que não se fala nada do grafeno e do nióbio, considerados como os novos impulsionadores de um avanço tecnológico que vai deixar a descoberta do vapor e da eletricidade no chinelo? Poderíamos ter smartphones que duram 80 anos, energia gratuita, carros elétricos a preços populares, construções de aviões a habitações com compósitos que dariam acesso a uma vida mais digna para todos. Enquanto isso, dobramos os nossos joelhos em adoração aos milagres das redes sociais, machine learning, algoritmos interativos e inteligências artificiais que nos levam de volta ao obscurantismo dos fenômenos tecnológicos, mitos cibernéticos e oferendas sociais, da mesma maneira que os nossos antepassados mais antigos, que nos enchem de escuridão e incertezas. Um bom amigo me disse que ainda nessa década o homem se unirá à máquina e só existem dois lados para escolher frente a essa realidade: o de quem usa e de quem será usado. Você acha que eu sou portador de uma nova teoria da conspiração?
Basta você observar que faz 100 mil anos que tivemos nossa última evolução genética para o Homo sapiens moderno. E de lá para cá, passamos de caçadores a exploradores, de tribos colaborativas a sociedades competitivas, de parte do todo a dominadores de tudo. A evolução tecnológica criará o Homo Cyberneticus, a serviço do poder econômico de poucos, para uma era implacável de explorações, competições e dominações. O último a sair, apague o servidor.